Mas já que abrimos a enquete falando sobre o Kalil, vamos trazer essa fala aí da SAF do Galo? Vamos então já trazer, né, essa fala do Kalil, que participou aqui ontem do Café com Política. E obviamente quando tem o Kalil, ele não vai falar só de política, né? Também vai ser perguntado sobre o Galo, já que ele foi um dos presidentes mais emblemáticos da história do clube. E então vamos ouvir o que o Kalil falou a respeito da SAF atual. Eu acho que o Atlético, ele fala que tá faltando dinheiro, tá faltando isso, tá faltando aquilo, até falta alma. Tá certo? O que o Atlético perdeu na direção foi alma. Não é porque aperto o Atlético sempre passou. Acharam que ia entregar. Então, primeiro, viram como é que é difícil mexer com isso. E você voltaria pro esporte? Não, nem você tá doido. Atlético deve ser prefeito. Não, Atlético não dá pra ficar mais 2 mandatos, não. Kalil, nesse momento, Atlético ou Cruzeiro, quem que tá melhor aí na sua visão? Atlético. Só uma última pergunta. O senhor falou que não voltaria para o esporte, mas num futuro mais distante, a Prefeitura de Belo Horizonte, o senhor voltaria? Voltaria. Mas não vai dar porque eu vou estar ocupado. Aí, né, o Kalil. Pra política tudo bem, mas pro futebol ele falou que não volta não, viu, Léo? Rapaz, é melhor ser prefeito do que presidente de um clube, hein, Seabra? Presidente de um clube não, presidente do Atlético. Né? O Kalil deixa bem claro. Assim, eu entendo o que o Kalil diz, e até certo ponto eu concordo com ele, mas tem uma série de questões que a gente sabe, né, que não vem de agora, vem de Arena MRV, a gente se lembra, o Kalil devolveu todos aqueles galo de prata, todas aquelas condecorações que ele tinha, teve uma rachada, foi rachado aí com a SAF, então tem todo esse sentimento carregado aí no que ele fala também, não é só uma questão de analisar friamente. O Kalil, claro, para mim é o maior presidente da história do Atlético, né? Para mim ele é ainda e durante muito tempo acho que vai continuar sendo o maior presidente da história do Atlético, pelos títulos que conquistou, pelo patamar que ele colocou o Galo, pelo que ele contratou, Ronaldo Gaúcho foi com ele, etc. Mas tem uma série de coisas carregadas. Agora ele não tá de todo errado, não. A gente já viu ele falando ali, aperto o Atlético sempre passou. E isso é fato. Claro que já foi muito pior. Foi muito pior. Hoje passa um aperto, né, perto do que era antes, muito mais tranquilo, vamos dizer assim. Mas eu acho que às vezes falta, sim, e não só no Atlético, não só nessa SAF, eu acho que falta um pouco dessa coisa também de ser um pouco torcedor, sabe? De ser um pouco o cara ali e cobrar de uma forma mais incisiva, internamente. A gente até falava do dia do Alencarzinho, que foi na rede social e cobrou. Eu acho que internamente essas coisas têm que ser ditas e eu acho que às vezes falta isso. Eu acho que às vezes falta essa alma que o Kalil falou, essa alma de torcedor, essa alma de atleticano, essa coisa de ter realmente um amor pelo clube. Ninguém vai mensurar aqui quem é mais atleticano ou menos atleticano, isso não existe. Mas eu acho que às vezes falta um pouco sair da coisa do empresário, né, do banco e tal, e entrar um pouco na pele do torcedor também. Uma situação que eu acho que aconteceu quando o Atlético se tornou SAF e tem melhorado. A princípio, para mim, teve um distanciamento muito grande, né? Com a própria imprensa e, consequentemente, com o próprio torcedor. Foi muito parecido quando o Ronaldo, por exemplo, chegou ao Cruzeiro. A SAF, naquele momento, teve um distanciamento completo, né? E não sei se é muito nesse sentido, até acredito que não, né? Muito também pelas decisões tomadas e pelo quesito financeiro que o Atlético atravessa, imagino, foi a fala aí do Kalil. Mas enfim, concorda com o ex-presidente do Galo, o Lélio Gustavo? Concordo, e olha que eu já discordei bastante do Kalil, mas eu vou te falar uma coisa, eu também, ele sabe muito bem a minha opinião, para mim ele é o maior presidente da história do Atlético, e para aqueles inclusive, né, que... porque o Atlético tudo é muito politizado e o Daniel Seabra, ele chegou a ser setorista do Atlético, ele sabe como que o negócio lá funciona. Lá tem realmente divisões. A política do Atlético é um negócio difícil de se resolver. E ele se tornou um camarada extremamente poderoso dentro do clube. E o nome dele continua sendo muito forte. E vai ser sombra para qualquer um que estiver comandando o clube. No mundo ideal, perfeito, né, no país das maravilhas e tal, seria, né, o Alexandre Kalil o CEO do Atlético, na minha opinião. Ou, no mínimo, o homem responsável para tocar o futebol do Atlético. Seria ele. Agora, como o Seabra bem lembrou, houve um racha dele com o Rubens Menin, enfim,
com todos aqueles que mandam hoje no Atlético, e ficaria inviável uma volta dele, mas é só para lembrar esse ano do centenário, quando o poder fica vago e é assumido ali interinamente por um curto período até pelo Afonso Paulino, mas sem haver uma eleição, qualquer tipo da coisa, né? O homem que topou encarar um clube falido, quebrado, não tinha um centavo em caixa, foi o Alexandre Calil. Ele contou com a ajuda de outros atleticanos, sem dúvida, entre eles o próprio Rubens Menin e o Ricardo Guimarães. Mas quem teve, né, a coragem de dar a cara a tapa foi ele. Então, quando ele fala, que falta alma, é porque ele sabe bem como é tocar o Atlético. Eu tô, assim, 100% de acordo com o que ele falou. Falta alma. Por exemplo, aqui, várias vezes que o Atlético perdeu ou que estava em crise, ele nunca deixou de vir a público e falar, mesmo que ele falasse uma bobagem. Ele vinha e falava, era na hora, não deixava para depois não, e não tinha recadinho para a imprensa, ele vinha ao vivo, falava, né, e agia também como torcedor, porque realmente, às vezes, o pessoal até fala, pô, os caras poderiam ser um pouco mais até passionais, mesmo sabendo que são empresários megamente bem-sucedidos, Léo Campos. O Jadir Souza está aqui no chat dizendo que o Alexandre Calil não é só melhor do que o pai dele, o Elias Calil, mas, sem dúvidas, é o melhor presidente para sempre. Hamilton José também está aqui no chat da live, o Adílio Quadros, o Marcelo Pedra está criticando a SAF do Atlético, a Dona Rosa está dizendo alma e muita vergonha na cara dessa SAF, defendendo e luxando com o estádio. Tá na bronca aqui também a Dona Rosa. Sobre o estádio, né, Vini, eu acho que em relação à SAF do Atlético, o que pegou muito, o discurso antes previa um futuro numa situação mais confortável nesse momento. Eu acho até que o estádio, a tendência é a longo prazo ter um retorno muito positivo para o Galo. A partir do momento que conseguir equilibrar aí as dívidas. A dúvida agora fica quando vai conseguir. Mas o discurso previa que nesse momento já teria uma situação mais equilibrada, né? Sem dúvida, né? O estádio saiu muito mais caro do que era o planejamento inicial. Tanto que hoje a dívida atleticana é uma das grandes partes diz respeito ao estádio. A gente precisou se endividar nesse momento para poder custear um estádio que eu acho que vai ser vantajoso também. Eu não acho que foi um erro do Atlético a construção do estádio. Não saiu conforme o planejamento inicial. Mas o próprio Calil, na época dele, também defendia estádio, né? Ele falava, é melhor ter estádio do que ter shopping também. Eu acho que o Calil também iria pelo mesmo caminho. E para pegar aqui também essa carona nessa questão do Calil, eu acho que assim, a gente tem que entender que são perfis completamente diferentes, né? O Calil, ele tem um jeitão dele, é um cara muito mais popular. A gestão atual tem uma personalidade diferente. Se a gente for pegar o sócio majoritário, que é o Rubens Menin, também o Rafael Menin, no mundo ideal que o Lélio falou, eu acho que se eles trabalhassem juntos ia ser muito melhor para o Atlético, porque são características diferentes que poderiam se complementar. Infelizmente, por questões políticas, por questões de ideologias, eles se afastaram, né? Cada um para o seu canto. Mas assim como o Calil tem uma história vitoriosa, a Libertadores de 2013 a gente pode colocar muito na conta dele. A atual gestão, ainda que não era SAF, veio também com uma conquista em 2021. Acho que tem pontos positivos para os dois lados, mas de fato, assim, o torcedor esperar da atual gestão, que vai ser igual o Calil, que vai chegar, que vai colocar a mão na mesa, que vai falar a linguagem do torcedor, eu acho difícil até criar essa expectativa, porque não é da atual gestão. Não faz parte da característica deles. Já o Couto tá dizendo assim que mas o Calil deu muito prejuízo ao Galo. Ele também deixou de... Consegue mensurar isso, assim? Mensurar é difícil, mas assim, na gestão dele também, essa dívida toda que o Atlético ele vai carregando ao longo dos anos, o Calil também tem parte nisso, né? Todos os presidentes que passaram. Isso, o Calil, Daniel Nepomuceno, Hélio Brant, Câmara, por aí vai. Mas assim, foi uma gestão que quebrou o Atlético, por exemplo? Quebrou, acho que é uma palavra forte, né? O Atlético já vinha capengando, né? Antes do Calil.
E depois também não conseguiu se reconstruir. Na verdade, ele não deixou a casa arrumada. Em termos esportivos, eu acho que foi um ganho espetacular para o Atlético, né? O Atlético voltou a ser destaque no cenário nacional e internacional, com a chegada de Ronaldinho, com as grandes conquistas. Mas financeiramente ele não trouxe uma solução, e a atual gestão também não, né? Que a gente vê que o Atlético também continua afundado em dívidas. A diferença é que a gente esperava que uma SAF assumindo o clube, e assim, a gente falei Nélio Brant, falei de outros presidentes, lá atrás Paulo Cury, Minhoca, e a coisa vem, mas a gente esperava que com a chegada da SAF, esse empurra de dívida para a CPF ia parar, né? Porque o cara tava sempre ali, 4 anos, 2 anos, dependendo do clube, 3 anos e tal. Ah, não, eu vou rolar a dívida aqui, passa pro outro CPF e vambora. Teoricamente acabou, né? Porque agora é uma SAF, agora tem o CPF do dono do clube, da SAF. Então não adianta que ele não vai rolar para lugar nenhum. Ele vai ficar com ela ali enquanto ele for dono do clube. Esperava-se que as coisas fossem ser mais profissionais, mas a gente tá vendo que não tá sendo desse jeito, né? O Léo Sanches está dizendo, o cara pegou o cofre sem nada, tinha que fazer dívida mesmo. Também, aqui o Otacílio, lembrando que uma vez o Zezé Perrella mandou o Calil fundir com o América e fazer um concorrente com o Cruzeiro, depois ver a falência do Cruzeiro, eu só reflito na lei do retorno. Não teve essa fala do Zezé Perrella, não. Mas teve. Essa época o Léo vai lembrar. Era forte. Era Calil de um lado e Perrella do outro, era um negócio de maluco. Pra gente era espetacular, né, Léo? Mas é normal do futebol, né? Mas era muito engraçado. Aí depois o Calil falou, em 20 anos o Cruzeiro vai estar destruído. Não, e é legal que na entrevista do Calil, né, pro pessoal aqui, dos nossos colegas, ele dá uma criticada na SAF, depois é perguntado, quem tá melhor, Atlético ou Cruzeiro? Atlético. Mas isso aí nunca vai falar o Cruzeiro. Isso aí... O Atlético pode estar afundado e o Cruzeiro campeão mundial. Vai falar que o Atlético é melhor, sem nem dúvida. Mas ele falou que estava com medo da gestão do Pedrinho, você não lembra, não?